Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui prontos para mais um devocional. Hoje é dia 29 de agosto de 2025 e a nossa leitura está sendo no livro de Josué, hoje no seu capítulo 17, que tem sobre título A Herança da Meia Tribo de Manassés. Vamos ler? Que diz assim: também coube sorte a tribo de Manassés, porquanto era primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra. Teve a Gileade e Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiasar, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Efer, os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofiade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são o nome das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse a herança do meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhe deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quilhões, afora da terra de Gileade e de Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam a herança entre os filhos dele, e outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o limite de Manassés foi desde Azer até Miqumetate, que está defronte a Siquém, e estende-se ao limite à direita até os moradores de Tapuã. Tinha Manassés a terra de Tapuã, porém Tapua, junto ao limite de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este limite ao ribeiro de Canaã, a Efraim, e couberam as cidades ao sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés, e ao limite de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e ao mar e ao seu limite, pelo norte, tocam em Azer, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Sean, os lugares da sua jurisdição, e Bleão e lugares da sua jurisdição, os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Edoé e os lugares da sua jurisdição, os habitantes de Tanak e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição. 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus iriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando as forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: se tão grande o povo és, sobe ao bosque ali e corta
para ti lugar a terra dos fariseus e dos refanins, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas não nos bastariam, também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José e a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és, grande força tens, não terás uma sorte apenas. Porém, as montanhas serão tuas, ainda que é bosque cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenha carros de ferro, e ainda que sejam fortes. Amém? Eu quis ler todo para a gente finalizar esse 17. E aqui vocês sabem, ainda que a leitura seja prolongada, e você possa dizer assim, poxa, não tem necessidade de ler esse capítulo todo. Tem, né, para a gente ir avançando na leitura da palavra, né, pelo menos um capítulo. Amém? E aqui tem 2 pontos que eu preciso trazer para vocês. O primeiro ponto tá aqui, ó. Aleluia. No 3, no 4 e 5. Que foi as filhas de Zelofiade, né? Zelofiade, porém, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Marqui, filho de Manassés, não teve filhos homens. E a herança aqui estava sendo repartida para filhos homens, né? Então, o que que acontece? Lá atrás, as filhas de Zelofiade, com todo o direcionamento, inteligência, sabedoria dos altos céus, questionou a Moisés. Ela levou, aqui já era Josué. Quem estava aqui já não era mais Moisés, já era Josué que estava. Mas antes de Moisés morrer, essas meninas tiveram a expertise, a inteligência, a sabedoria de chegar para Moisés e requerer também a parte na herança. Aí disse, olha, o meu pai não teve filho homem, mas a gente precisa ter terra para viver. Não é porque nós somos mulheres que nós não temos direito à herança. E aí Moisés foi consultar o Senhor. E o Senhor disse que as filhas de Zelofiade, elas estavam corretas. Elas não chegaram fazendo tumulto. Elas não chegaram fazendo briga. Elas não chegaram fazendo guerra. Elas chegaram, aleluia, falando com quem tinha que falar, que foi Moisés, pedindo o que era justo. Aleluia. Elas não foram pedir a qualquer um. Elas não foram fazer intriga, fofoca até chegar no ouvido de Moisés. Elas não foram chorar. Ó, a lamentação. Eu não vou ter parte na herança. Poxa, nosso pai, e agora nosso pai não está aqui, a gente vai ficar sem nada. Oh, não. Não, é a mesma coisa que você faz hoje. Pegue sua documentação. Pegue os documentos, pegue o que você tem direito, que te lesaram, que te passaram a perna. Aleluia. Coisas que você sabe que foi injusto e apresente ao Senhor. Aqui na minha igreja tem um círculo de oração e sempre tem uma irmã que ela vai
o círculo de oração com os envelopes. É a fé dela, apresentando ao pai dela. Essas mulheres aqui, ó, Macla, Noa, Ogli, Milca e Tirza. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Talvez você tenha lido um texto desse e achou até monótono a entrega da terra. Não tem nada aqui para minha vida. Então não tome posse da sua vitória. Essas mulheres, elas tiveram a inteligência de ir até Moisés, requerer algo que elas sabiam que era justo. Será que se você não chegar hoje perante ao Senhor, apresentando o que lhe é justo, será que o Senhor, ele vai ficar, como é que eu posso dizer? Não vai se importar? Vai ficar alheio a essa situação? Ele que é o justo juiz, ele não é igual a esse juiz da terra que coloca o seu documento lá na gaveta e vai tirar licença para ganhar tempo, né? E vai ficar lá. O seu documento tá ali. Tá ali. Tá na pasta. Mas ninguém se interessa em buscar, em pegar para abrir. Mas eu estou te dizendo hoje que o seu Pai que está no céu, ele é o que pega a sua pasta e julga a tua causa. Ele não fica alheio à situação, não. Ele não tira férias. Ele disse que trabalha o tempo todo ao nosso favor. E coloca anjos, dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Foi ele que falou, não sei o que eu estou falando, a palavra dele que diz. É a palavra que diz. Ele não fica, ele não vai, ele não é como o juiz da terra que deixa a sua pasta lá, ó. Ah, vamos ganhar tempo aqui. Vamos ganhar tempo. Não. Não. Ele tá vendo a sua lágrima. Ele tá vendo o que você tá passando. O Senhor tá me direcionando aqui. Ele tá vendo a ausência desse pai. Muitas mulheres que têm filhos, que o pai não tem dado nada. E o Senhor tá vendo o seu sofrimento. O Senhor tá vendo a sua luta, o Senhor tá vendo a sua dor. Não vai ficar do jeito que está. Não vai ficar. Aleluia. Olha, eu costumava falar, né? Quando minha filha tá pequena. Se você não der, ao pai, se você não der, não tem problema. Eu vou criar a minha filha do mesmo jeito. Você não anda só. Você tem um pai que tá lá, ó. Ele tá lá te vendo. Graças a Deus, o pai da minha filha sempre foi presente. Mas tivemos, né, alguns desentendimentos. E eu sabia que o Senhor não ia me deixar desamparada. Da mesma maneira que o Senhor não vai te deixar desamparada. Mas tem um detalhe. Aqui tem um grande detalhe. Que já está no final. Quando o povo de Manassés, a tribo, foi falar com Josué, aqui no final, que vocês viram lendo, que era pequeno, que a terra para eles eram um grande povo, conquistando uma terra para eles estreita, pequena, apertada. Olha só como o Senhor vai direcionando. Josué disse assim, ó,
Tem mais terra lá para cima. Expulse os cananeus, cortem as florestas e ocupem as terras. Vá lutar. Você sabe qual é a grande questão? A grande questão é o seguinte, tem muitas mulheres ou pessoas, né? Deus me direcionou para falar de mulheres que têm esperado por pais dos seus filhos que não têm dado nada. Olha só o que Josué está dizendo aqui, ó. Tem muita terra. Tem muita coisa para vocês conquistarem. Mas vocês vão ter que, ó, empenhar sua força para fazer. Tem muitas pessoas, né, que querem as coisas de maneira muito fácil. De maneira muito fácil. Ficam buscando o que é para você cômodo, confortável. E Josué está dizendo aqui, ó, vocês estão achando apertado, é? Vocês estão achando a terra pouca? Vai conquistar, meu amigo. Vai conquistar. Vai para cima, ó. Expulse aquele povo ali, ó. Ah, mas eles têm carruagem. E vocês têm Deus. Eles têm carruagem. E você tem um Deus. O grandão da Galileia. O grandão. Que às vezes você limita o poder de Deus. Você limita. O que é impossível para esse Deus? Faça igual as filhas de Zelofiade e apresente seu projeto ao Senhor. O projeto que você tá para você cuidar do seu filho sozinha. O que foi que o Senhor já colocou no seu coração para você fazer? Apresente a Ele. Apresente a Ele. Aqui não é conselho de microempreendedor, não, né? Aqui é conselho dos altos céus. Você tem dom que o Senhor entregou nas suas mãos. Comece a apresentar ao Senhor. Ah, eu não tenho de onde tirar. O Senhor envia o suprimento. O Senhor Deus, que Deus coloca no seu coração, Ele te dá dom, ó, Ele te dá o dom. Ele coloca no seu coração como fazer. E Ele é o Deus que te dá o sustento para você executar. E você vai criar esse filho com o que Deus te der. E sabe quem é que vai sofrer? É esse pai negligente. Quando esse filho estiver bem, educado, cuidado, criado, que se tornar um homem ou uma mulher de bem, exemplar, aleluia, ele vai sentir, porque ele não participou desse crescimento. Ele não participou. Ele vai lamentar. Mas ele vai se lamentar lá com o Senhor. É com o Senhor que ele vai se lamentar, porque o tempo não vai voltar para ele corrigir o que ele fez. O tempo não vai voltar. Então se levante, mulher, hoje. Se levante hoje. Porque o teu Deus é o Deus que dá a vitória em tuas mãos. Aqui eu tô dando a palavra direcionada a você, que tem muitas das vezes achado que tá sozinha nessa peleja. E você não está sozinha. Agora se levante. Porque aqui, ó, se o povo da tribo de Manassés não se levantar e não ir conquistar, ele vai continuar no estreito. Pegou? Ele vai continuar na terra estreita. Ele vai continuar se lamentando. Ah, porque aqui tem muita gente que está apertado. Se levante. Se levante. Outra hora
Eu lembro de uma pessoa que eu conheci que ela não se via fora daquele trabalho. Ela não se via em outra coisa. Ela ficava dizendo, meu Deus, se isso aqui fechar, não sei nem o que é que eu vou fazer. E quando fechou, Deus deu tanta direção a ela, em tantas coisas. Eu acho que ela diz assim hoje, meu Deus, eu sou capaz de tanta coisa. Em ti eu sou capaz de tanta coisa. E eu ficava me limitando, eu já podia estar vivendo milagres antes da parte do Senhor. E a gente fica se limitando, achando que só a sua... Você olha para o norte e você acha que a sua perspectiva só é o norte. Manassés está aqui olhando a terra estreita e ele está achando, poxa, só tem essa terra estreita. Não, meu irmão. Olha aí, ó. José está dizendo, olha lá, ó. Olha lá rumo às florestas. Vá tomar posse. Eu aqui não vou por você. Eu não vou ter condições de entrar aí na sua casa e dizer assim, minha filha, é assim, assim, assim que você vai fazer. O que Deus está aqui te dando a direção na palavra. Ó, Macla, Noa, Ogla, Milk, Tisa, foi pedir a quem tinha que pedir. O que era ali direito. E o Senhor disse, elas estão certas. E aqui ela está dizendo a Josué, você lembra, o Senhor falou que eu também ia ter direito. O Senhor está falando a mim e a você. Nós temos direito à herança da parte de Deus. Agora eu e você vai ter que se empenhar, se posicionar diante do Senhor. Pedir a Ele que é a pessoa certa. Se posicionar no centro da vontade dEle e avançar. Eu já trouxe um pouco do meu testemunho aqui, mas meu testemunho é grande demais. O que o Senhor tem feito na minha vida, eu não tenho palavras para agradecer. Mas todos os dias eu tenho que me levantar. É com dor, com lágrima, com choro. Mas eu sei quem me prometeu. Eu sei quem me prometeu. Eu sei o Deus que eu sirvo, a posição que eu estou. Eu sei o que Ele me prometeu. E eu sei que, meu Deus, a palavra do Senhor vai se cumprir na minha vida. É disso que você, mulher, tem que tomar posse essa manhã. Da palavra que o Senhor tem sobre a sua vida. Aqui o Senhor já tinha liberado sobre a vida dessas mulheres. São 5 mulheres que o Senhor já tinha dito. Amém. Elas estão corretas, eu vou dar. Elas já estavam embaixo aqui da promessa do Senhor. Ela só falou, Josué, lembra? Eu quero. Lembre do que o Senhor te prometeu. E tome posse e diga, eu quero o que o Senhor me prometeu. Você lembra, Senhor, do que o Senhor me prometeu há anos atrás? O Senhor lembra? Porque eu não esqueço. Aleluia. Não esqueça. Quem te prometeu é fiel para cumprir. E se tem uma coisa que o Senhor, Ele vela para cumprir a palavra dEle. E Ele não volta atrás na palavra dEle. Ele não volta atrás na palavra dEle. Amém? Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria o Senhor e não cumpriria? Você que tem que agora tomar posse e ir avante. O que que você está fazendo para tomar posse do milagre? Olha, eu lembro de uma vez que eu fui na casa de uma mulher, o marido dela tinha se separado dela. E eu fui na casa dela. Aleluia. E quando eu cheguei, uma amiga me levou lá, né? Para melhorar a minha fé, que minha fé estava pouca. E aí, quando eu cheguei lá, eu encontrei a roupa
a camisola dela de dormir já preparada para o marido, toalha na cama para o marido, tudo enroladinho assim, ó, tudo pronto na cama. Ela disse aqui, todos os dias eu apronto, esperando a volta dele. Ela sabia que ela tinha casado de forma correta. O casamento dela foi de Deus. Deus tinha confirmado. Deus é homem que se arrependa? Agora, o que ela estava fazendo? Ela estava profetizando no leito dela, na cama dela, ela estava profetizando. O que você tem feito? Talvez se você chegasse com sua incredulidade essa manhã que você está aí, chegasse na casa dessa mulher e visse tudo ali pronto, uma camisola linda, ó, linda, toalhinha dobradinha, tudo bonitinho, esperando só o esposo, você diz, essa mulher é louca. Essa mulher é louca. Mas as coisas espirituais, para quem não vive no espiritual, é loucura. É loucura. As coisas de Deus é loucura. Quem não está no espírito não discerne o que é do espírito. Quem está na carne, quem está na incredulidade, não vai discernir. Deus está vindo aqui com a bênção quentinha do céu para você. Quentinha. E você está dizendo, isso aí não vai acontecer não. Você mesmo limita. Como é que você quer que aconteça? Ah, pois, minha irmã, tome posse, viu, meu irmão e minha irmã? Tome posse, acredite, creia. Creia porque esse Deus, ele é poderoso para cumprir tudo que lhe prometeu. Ah, mas nunca chegou nenhum profeta, nunca me prometeu nada, não. Isso aqui é o quê? Isso aqui é palavra. Vá ler que você vai ver quantas promessas o Senhor tem na minha e na sua vida, na palavra. Eu só vou começar com uma. Abraão, ele foi muito abençoado com tudo que o Senhor podia dar. E o Senhor disse a Abraão, através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas. Ele não disse só a minha, ele não disse a família Silva. Todas as famílias. Então, o que estava na vida de Abraão também está na minha e na sua vida. Só que Abraão, para viver, ele tomou posse. Ele viveu em obediência. Até o filho dele, o Senhor, fez menção de sacrificar e ele entregou. Ele entregou. Deus dizia, vá para lá. Ele ia. Vá para cá. Ele ia. Deus está mandando você só ler a palavra e você não lê. Como é que você quer que as bênçãos de Abraão siga na sua vida se você não pega nem a palavra para ler? Para saber o que está aqui. Para você viver o que está aqui. Tá entendendo, minha filha? Se você não sabe, outro dia eu estava requerendo do Senhor, sabe o quê? Já vou finalizar. Aqui o reloginho fica na minha frente. O Senhor diz o quê? A arca entrou na casa de Obed-edom. 3 meses, Deus mudou tudo na vida de Obed-edom. 3 meses, a arca era a presença do Senhor. E eu sempre faço essa oração com o Senhor. A arca ficou só 3 meses na casa de Obed-edom. O Senhor já tem quase 6 anos na minha arca que eu me posicionei diante de ti. E eu quero que o Senhor faça todas as bênçãos também na minha vida, assim como fez na vida de Obed-edom. Então, exemplos de servo do Senhor é para a gente seguir, é para a gente querer também. É para a gente almejar e eu almejo o melhor.
O que o Senhor tiver para me entregar, eu quero. Eu não quero nada de Satanás. As migalhas de Satanás, o que ele tem para me oferecer, eu quero que ele vá bater em retirada pro lado de lá. Mas do Senhor, eu quero todas essas coisas que tá aqui, ó. Eu quero viver o milagre do Senhor que tá aqui. Então, busque conhecimento para você viver milagre. Para você chegar diante do Senhor. Olha, Senhor, na sua passagem tal tem dizendo isso, na passagem tal tem dizendo aquilo, na passagem tal tem dizendo aquilo. Eu sou tua serva, eu sou tua filha e eu quero viver as promessas que o Senhor tem para mim. Eu quero viver, Senhor. Aleluia. Agora, se você, minha irmã, eu vou chorar. Eu tô sofrendo. Isso aqui não para, não tem nem... pelo amor de Deus. Chore um dia, depois se levante. Vá lutar. Você é microempreendedor? Não, né? Não sei. Eu sou. A gente não tem direito de chorar, não, minha filha. O tempo que a gente tá chorando é cliente que perde. Eu choro na hora que eu tô tomando banho, oh Deus. Oh, meu pai, tá difícil essa área, tá difícil. Abençoa. Choro ali, tô falando com a amiga, a lágrima caiu, chorei um pouquinho, mas logo tô enxugando, tô me arrumando, tô botando minha melhor roupa, maquiagem, ó. Vamos trabalhar. Não dá tempo, não. Ó, se levante e vá viver promessa. Agora você também tem a opção, né? De não servir, de não se posicionar, de continuar do jeito que você está. Deus te dá o livre-arbítrio. Aí vai de você. Eu quero tomar posse da minha herança, do que Deus tem para mim. Agora, se você também não quer, aí é difícil. É difícil. Eu quero. Você também tem que querer. Amém? Vamos orar? Meu Deus! 32 minutos já. Vou fazer ainda evangelismo. Vamos, deu uma quedinha aqui, mas amém. Santo Deus, eterno Pai, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, é em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu entro agora, Senhor, na tua presença. Pai, eu quero te engrandecer, te agradecer, te render, Pai, a minha melhor adoração, meu melhor louvor, a minha oração, Senhor. Eu te entrego o meu dia, eu te entrego o dia dos teus filhos em tuas mãos. Sela nossas vidas, Pai, com o teu Espírito Santo, Pai, o teu Espírito é excelente. Pai, habita nas nossas casas. Pai, nos dá um dia embaixo da tua graça, da tua proteção, Espírito Santo. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Eu te agradeço, Espírito Santo, pela saúde, pela voz, pelo entendimento, pela sabedoria. Eu te agradeço pela tua palavra, que é viva e é eficaz. Obrigada por tudo, Senhor. Pai, guarda os teus filhos que estão ouvindo essa palavra. Faz eles levantarem, Pai, do pó e da cinza, se levantarem, se erguerem e ir para cima e conquistar, Senhor, no poder que há na tua palavra, Senhor. Abre entendimento, Pai. Que escamas hoje venha cair, Pai, dos olhos. Venha cair as escamas dos olhos dos teus filhos, Senhor. E tão somente eles tomem posse da vitória que há em ti, meu Pai. Porque no Senhor a vitória, Deus, é certa, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, te engrandeço. Pai, obrigada por mais um devocional. Obrigada por mais um dia, Pai. Amém, Deus. Glória a Deus. Não vou cortar esse vídeo vai ficar do jeito que está. Eu vou colocar... Eu tenho um suportezinho, mas eu coloquei encostado aqui, caiu, mas não vou cortar. Assim vai permanecer como o Senhor quer aqui e direciona. Amém? Deus abençoe. Um cheiro, bom dia.